Olá, amigos do canal Unidade Espírita. Sejam bem-vindos para mais um Flash, a doutrina espírita comentada em alguns minutos. Antes de nós iniciarmos o nosso Flash de hoje, e que vocês já estão percebendo que nós temos um convidado especial, nós vamos convidar vocês para que curtam, compartilhem o nosso canal, se inscrevam e também ativem o sininho de notificação, porque assim, toda vez que nós tivermos um vídeo novo no canal ou uma atividade, vocês serão avisados. Então, deixem o seu like, o seu joinha, o seu gostei e lembrem-se sempre, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem com seus amigos e seus familiares. O nosso convidado de hoje é um convidado muito querido, que já esteve conosco nos nossos estudos, Estevam Bertoso. Estevam é presidente da Federação Espírita Irlandesa, está na Irlanda há 16 anos e desenvolve atividades dentro da doutrina espírita em inglês. Então, como nós vemos, é com muito carinho, com muita alegria, Estevam, que nós, o canal Unidade Espírita, recebemos você aqui para que você possa estar conosco no Flash de hoje, falando sobre a doutrina espírita enquanto ciência filosófica de consequências morais. Bem-vindo, Estevam, para os seus cumprimentos e a palavra é toda sua. Primeiramente, agradeço o convite, agradeço, Marisa, pelo acolhimento, o Elton também pela oportunidade. Embora eu não esteja tão presente nos estudos, mas todos os estudos eu acompanho aqui na Unidade Espírita, eu vou lá e eu estou estudando, mas talvez não na classe com vocês, mas estão acompanhando aqui, me ajudem muito na divulgação do Espiritismo aqui. Sendo bem difícil, como você disse, a gente faz a divulgação em inglês. Então, tem um grande desafio em aprender vocabulário em inglês, né? em achar as palavras corretas para que atinja o irlandês ou o fluente em inglês, né? Mas estamos fazendo nosso trabalhinho aqui, vamos que vamos. Muito bom. Fique à vontade, Estevam, para as suas considerações. Tá, joia. Então, eu preparei algo não muito extenso, algo bem simples, mas com foco no objetivo, para nós entendermos um pouco mais do Espiritismo como ciência, né? E as consequências morais. Primeiramente, nós temos que entender que Allan Kardec ele sempre disse que ele nunca propôs substituir o Espiritismo por qualquer religião. Porque o Espiritismo ele não é uma religião do modo que nós entendemos do seu conceito usual de religiosidade. O Espiritismo é uma filosofia de consequências morais que está plenamente de acordo com o que pregou e exemplificou Jesus. E é uma ciência experimental de observação. Então, nós vamos desenvolver essa frase, essa pequena introdução que eu fiz, em 3 partes, né? Então, como ciência, possui métodos próprios, como tem qualquer outro experimento científico, né? Uma metodologia, uma forma a ser seguida, ela desenvolve uma teoria e o cientista ele tem que provar que aquela teoria que ele propôs está certo, seguindo uma certa metodologia. É justamente isso que Kardec fez. Porque a teoria dele adota o método experimental da observação. E por que quais são as consequências filosóficas? Porque através das conclusões dessa teoria, desse método, você tem conclusões, você tira ensinamentos morais que são decorrentes dos fatos observados. Para isso, a gente
pede licença, vou até ler aqui deixa eu botar aqui. No capítulo 19, item 12 do Evangelho do Espiritismo, Kardec diz: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer o desabrocharem e cresçam pela ação de sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e porque tem considerado apenas como chefe de uma religião. E, baseado nisso, a filosofia espírita ela tem a base aonde? No cristianismo. E através desse estudo, que foi justamente observando, analisando, o Kardec publicou 5 obras, né, que é conhecida como o Pentateuco Kardeciano. E também nos deixou o seu caderninho de anotações, vamos dizer assim, se é. O caderninho de anotações é uma coisa bem, bem simples, porque é rico de conteúdo, que são as revistas espíritas, que vai de 1858 a 1869. Que nesse caderninho de anotações, claramente nós podemos observar a evolução do pensamento de Kardec, quando ele tinha uma teoria, consultando vários espíritos, entendendo, cruzando respostas, vendo que se fazia sentido, que se não fazia sentido. E na revista espírita, nós podemos claramente, como inclusive até falo para vocês verem aqui, acompanhar até a unidade espírita com o Elton e a Marisa, que fazem os estudos, lindos estudos, que nós vamos observando como o Kardec estava à frente do que nós estamos hoje, como ele pensava adiante, né? Porque o Kardec ele não era um religioso, ele era um estudioso, propôs, antes de entrar, fixar com o Espiritismo, ele praticamente montou a base dos estudos na França. Né? Então, nós podemos entender que a Revista Espírita era o laboratório de Kardec. No Espiritismo, nós não temos nós não reproduzimos os estudos como se faz uma biologia, como se faz uma química, que você produz aquele fato em tubos de ensaio. Então, não tem isso. Então, Kardec utilizou justamente essas anotações, essa observação para chegar às conclusões, e essas conclusões deu essas 5 obras que ele publicou. Né? E essa é uma ciência do espírito, que ela vai nos instruir sobre as consequências morais dos nossos atos. Então, o objetivo dessa ciência é a evolução espiritual. O objetivo desse estudo é que nós aprendamos, que nós entendamos as nossas ações, que nós entendamos o que nós temos que mudar, temos que acrescentar, temos que tirar, para que a gente possa ser a gente possa galgar um degrauzinho a mais nesse caminho da evolução. E isso a gente observa na Gênese, no capítulo 1 da Gênese, no item 13, que o Kardec diz: numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem.
Olha que coisa mais linda, Kardec. Entendeu, e hoje a gente está aprendendo isso. Várias obras que nós estamos entendendo. Tem o Charles Kemp aqui na França, que ajuda a gente demais. O Paulo com os livros dele mostrando como que faziam os estudos. São todas toda um arcabouço de informações que estão chegando a nós nesse momento, que está cada vez mais mostrando o quanto Kardec foi uma pessoa racional, com os pés no chão, seguindo, fiel à sua metodologia. Em nenhum momento ele falou assim, não, deixa eu tirar aqui um a mais, um a... Não, sempre fiel à sua metodologia. Isso a gente encontra, por exemplo, no capítulo, na mesma obra que é a Gênese, no capítulo 1, no item 14, Kardec fala, fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Nessa frase, toda a obra de Kardec se resume nisso. E o Espiritismo, como a gente está vendo, ele observou, ele não foi um produto de uma imaginação. Kardec não acordou de manhã, psicografou todos os livros e fez, tá pronto. Não, foram anos e anos de estudos. Né? E essa observação, ela vai meio que contrária à ciência materialista. O método experimental também se aplica aos conhecimentos metafísicos. Então, como consequência disso, dessas observações, eu estou fazendo isso, e sempre estou passando por dificuldades, sempre estou passando por problemas, sempre estou criando problemas, inimizades. Poxa, acho que está na hora de mudar. Deixa eu tentar diferente, porque eu sempre estou tentando dessa maneira, eu sempre acontecem as mesmas coisas. Deixa eu tentar um pouquinho diferente. Deixa eu mudar esse pensamento, deixa eu mudar essa minha atitude. Então, observando essas nuances, nós mudamos moralmente. Como se faz a justiça divina para dois espíritos que se mataram, que causaram grandes problemas, que não se reconciliam? A justiça divina faz o quê? Possivelmente uma reencarnação, talvez um venha como mãe e outro venha como filho, que é o amor mais lindo de mãe e de filho. E claramente esquecemos o que fizemos no passado, e aquela pessoa passa a amar um ao outro. Aí quando vem à tona do que aconteceu, aquele amor é muito maior, um acaba perdoando o outro, eles acabam evoluindo junto. Então, eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo aqui com o item 16 do capítulo 1 da Gênese, onde Kardec diz: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham alcançado o objetivo e fico à disposição de todos vocês, caso tenham alguma dúvida, caso queiram entrar em contato com a gente aqui. Obrigado, viu, Marisa? Estevão, nós é que agradecemos a oportunidade de você estar conosco, dispor do seu tempo, das suas atividades aí na Irlanda, para poder dar esse recadinho, porque o objetivo do Flash é esse mesmo, né? A doutrina espírita comentada em alguns minutos. Então, agradecemos de todo o coração a sua contribuição, esperamos contar mais vezes com você, um grande abraço, e lembrando a todos vocês que curtam, compartilhem, divulguem o canal Unidade Espírita,
cujo objetivo é a divulgação do mais puro conteúdo espírita. Lembrem-se também de ativar o sininho das notificações para que cada vez que houver um conteúdo novo no canal, vocês possam ser avisados. E não esqueçam de deixar o seu like, o seu gostei e o seu joinha. Estevão Bertozzo, muito obrigada e com vocês até o próximo Flash. Eu que agradeço. Obrigado, Marisa.